pessoal! O tema da nossa aula hoje é cartografia. A cartografia, ela é a ciência da representação gráfica da superfície da Terra. E ela tem como produto final o mapa. A história da cartografia, ela é tão antiga quanto a história da humanidade. Na antiguidade, os seres humanos tinham por hábito fazer registros dos lugares e territórios por onde eles passavam e onde eles viviam. Um dos mapas mais antigos que foram encontrados é o mapa que a professora está mostrando aqui na imagem para vocês, olha. É o mapa de Gassur. Acredita-se que esse mapa ele tenha sido produzido há cerca de 3.800 a 2.500 anos antes de Cristo. Ele foi encontrado na Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. E ele retrata um território que pertencia à antiga Babilônia. Observe que nesse mapa nós conseguimos verificar elementos naturais, como por exemplo uma cadeia montanhosa, a presença de um rio. Esse rio provavelmente é o rio Eufrates. Mas sabia que existe um mapa bem mais antigo do que esse? Esse mapa aqui que a professora está mostrando para vocês, olha. Ele foi encontrado na Turquia, na região de Anatólia. Esse mapa aqui, no primeiro plano aqui dessa paisagem representada, nós conseguimos observar o que provavelmente era uma cidade. Na parte superior ali, no segundo plano, mais centralizado, o que é que nós conseguimos observar ali? A presença de um vulcão. Viram que este vulcão ele está em erupção? Será que esse vulcão ele era uma preocupação do autor, de quem desenhou esse mapa? Será que ele queria alertar a população da cidade a respeito da existência desse vulcão? Isso não dá para saber. Mas o que a gente pode entender é que já há quase 6.200 anos antes de Cristo, já havia preocupação em si fazer representações dos territórios e dos elementos que eram encontrados nesse território. Uma dica: o mapa ele é uma produção humana, então ele sempre vai atender às necessidades e aos interesses de quem está fazendo esse mapa. Ou ele vai ter um objetivo. Portanto, um mapa ele não será uma produção neutra. Na realidade, o mapa ele é uma representação plana da superfície esférica do nosso planeta Terra. Existem diferentes tipos de mapa. Nós vamos começar falando dos mapas políticos. O que é que nós vemos representado num mapa político? Então, conforme está aqui na imagem, inclusive na imagem aqui ao fundo da professora, um mapa político, ele serve para demonstrar a divisão, os limites territoriais entre continentes, entre países, entre estados, municípios. Geralmente nós encontramos nesses mapas políticos linhas que servem para representar limites, estradas, rios. Uma coisa interessante do mapa político é o uso da variável visual cor. Como que a cor ela é empregada no mapa político? Ela é usada para diferenciar os territórios. Cada país, ou cada continente, ou cada estado é representado com uma cor diferente. Como a gente está vendo aqui nesse mapa do Brasil, essa região aqui destacada em cinza, que nós podemos ver no cinza no mapa, significa o seguinte na cartografia: estou no mapa, porém não faço parte do assunto. Então, no mapa político, geralmente o cinza ele vai representar isso. Em alguns outros mapas também, mas cuidado, as cores elas têm diferentes finalidades no mapa. Então, fiquem atentos ao que elas querem representar. Além dos mapas políticos, nós também temos os mapas físicos, conforme a professora está mostrando aqui na imagem.
Um mapa físico, ele serve para representar os elementos naturais, como relevo, clima, vegetação, hidrografia. No nosso caso aqui, a professora vai destacar 2. O primeiro que a professora vai falar é um mapa hipissométrico. É esse tipo de mapa aqui, ó, observe na imagem. Esse tipo de mapa, ele retrata as diferentes altitudes. Essas diferenças de altura, elas vão ser demonstradas pela gradação de cores. Tá vendo aqui na legenda que você começa ali na parte inferior com as cores mais claras ou frias e você vai subindo para as cores mais escuras ou quentes. O que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer que no mapa hipissométrico, as cores mais frias, como o verde, vão representar áreas mais planas, e conforme as cores vão ficando mais fortes, mais intensas, mais quentes, quer dizer que a altitude ela está aumentando. Então, por exemplo, o vermelho e o marrom vão representar áreas de grandes elevações. Se vocês observarem aqui no mapa que está na tela, vocês vão ver que as áreas mais planas do Brasil estão concentradas principalmente na região norte e também na região, uma estreita faixa ali da região litorânea. E já as áreas de maiores elevações aqui do nosso território, elas vão estar concentradas na porção mais ao leste, mais oriental. Lembra daquele vulcão que a professora falou para vocês? Aquele vulcão também poderia ser representado num mapa físico. O nome daquele vulcão é Monte Argeu e ele está localizado lá na Turquia, na região da Capadócia. Acho que vocês lembram daquela novela Salve Jorge, né? Onde foi ambientada nessa região aí da Turquia. Além dos mapas hipissométricos, como exemplo de mapas físicos, nós também temos os mapas climáticos. Os mapas climáticos, eles servem para demonstrar fenômenos meteorológicos, como por exemplo chuva, direção dos ventos, massas de ar, umidade. Esses mapas, eles podem ser usados na previsão do tempo. Sabe aquele mapa que é usado nos jornais diários para fazer a previsão do tempo? Então, esse é o mapa climático. Também podemos representar no mapa climático os diferentes tipos de clima que compõem aquele território, conforme a gente está vendo aqui no mapa do Brasil. Os diferentes tipos climáticos, clima equatorial, clima tropical e assim por diante. Além dos mapas hipissométricos e climáticos, nós também temos um outro tipo de mapa que são os chamados mapas demográficos. Nesse mapa, a gente consegue representar aspectos relacionados à população, taxa de natalidade, fecundidade, densidade demográfica, conforme esse que a professora está mostrando do Brasil. Olha, nós estamos vendo aqui um mapa de densidade demográfica, onde nós percebemos também essa variação de cores mais claras para cores mais escuras, mostrando assim quantidades. Então, a cor aqui ela é usada como um elemento para mostrar a quantidade de habitantes que tem no Brasil. Percebam que a maior concentração populacional também está aqui na faixa oriental, faixa leste do Brasil. Além dos mapas demográficos, nós ainda temos os mapas econômicos, que servem para demonstrar os aspectos econômicos do nosso território, como atividades econômicas, distribuição de riqueza e assim por diante. E, por fim, a gente também pode dar como um exemplo de tipo de mapa os mapas históricos, que são aqueles feitos em papel antigo, que vem nos livros de história, conforme esse aqui que a professora está mostrando para vocês. O interessante notar a respeito dos mapas é a questão da temática. Então, cada mapa ele vai tratar de um tema diferente. Até porque, gente, nós não conseguiríamos representar num único mapa
todos os aspectos do planeta Terra. Então, os mapas eles têm que ser feitos por temas, por tópicos, assuntos, onde vai tratar de diferentes aspectos relacionados ao nosso planeta, desde aspectos naturais, como hidrografia, clima, relevo, até aspectos sociais, econômicos e geopolíticos. Muita informação, né, pessoal? Parece até que a cabeça vai explodir, mas relaxa, nós já estamos terminando. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos elementos que compõem os mapas. Para que um mapa ele possa ter um rigor científico ao representar uma parte da superfície terrestre, ele precisa conter os seguintes elementos. Elemento 1, observe aí na imagem, um título. Todo mapa ele tem que ter um título. O título ele vai abordar o assunto tratado naquele mapa. Elemento 2 do mapa. Todo mapa deve ter uma legenda. É a partir da legenda que nós conseguimos decifrar ou interpretar os símbolos que aparecem no mapa. As cores, os pontos, as linhas, as achuras. Achura? Mas o que é isso, professora? Achuras são linhas traçadas no sentido horizontal, vertical, que se cruzam. Essas linhas, elas podem mudar a sua intensidade, ser mais fina, mais grossa, e elas são muito usadas como técnicas para desenhos, pinturas. Esse tipo de técnica, usando achuras, vai dar intensidade, vai mostrar quantidade, onde é mais forte, onde é mais fraco. Então, é para isso que servem as achuras no mapa, conforme vocês podem ver aqui na imagem. Além da representação das achuras na legenda, a gente também pode entender a representação das formas. Então, às vezes tem um quadrado, um triângulo no mapa. Então, a legenda ela vai fazer a tradução de todos os símbolos do mapa. Além da legenda, nós também temos no mapa a escala. A escala ela é um cálculo matemático feito para que o espaço representado possa caber numa folha de papel, na tela do computador, na tela do seu celular. Ou seja, a escala representa a quantidade de vezes que aquela área representada ela precisou ser reduzida para caber nesses espaços menores. Nós temos dois tipos de escala, conforme a gente pode ver aqui na imagem. Nós temos a escala gráfica e a escala numérica. Além da escala, um outro elemento importante no mapa é a projeção cartográfica. O que é a projeção cartográfica? É um sistema matemático utilizado para fazer a conversão de uma superfície esférica para o plano que é o mapa. Então, há uma dificuldade muito grande. Para isso, nós precisamos utilizar uma projeção cartográfica. Existem várias projeções cartográficas. Por isso que a professora vai tratar deste assunto numa outra aula. E por fim, para terminar a nossa aula de hoje, nós vamos falar do último elemento do mapa, que é a orientação. Em todos os mapas, nós vamos encontrar uma rosa dos ventos ou uma seta apontando para o norte. Além de tudo isso, pessoal, ainda falta a gente entender como que os mapas eles são produzidos atualmente. Nas próximas aulas, nós vamos falar do sensoriamento remoto. Como que esse conjunto de técnicas tem ajudado a cartografia moderna a deixar os mapas cada vez mais exatos. E por hoje, pessoal, é só. Um beijo no coração de vocês e já sabem, não esqueçam de curtir, se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!